Olá, amado telespectador, seja muito bem-vindo ao nosso canal o Cálice da Nova Aliança. E hoje nós estamos aqui para lembrar de um fator que vem sendo muito comentado e cabe a nós uma ponderação bíblica sensata a respeito do assunto. Neste 26 de novembro morreu Fidel Castro, ele que foi conhecido como o maior ditador vivo na atualidade de todos os tempos. A grande verdade, a grande realidade é que ele conseguiu fechar consenso entre os principais comentaristas da nação brasileira. Morre como um péssimo exemplo para os nossos filhos, para a nossa geração futura. Morre como um péssimo exemplo para os seus concidadãos. Um homem que, por conta da sua arrogância, do seu narcisismo, é abandonado até pelos seus próprios familiares. Deixa a fama no mundo de alguém que conseguiu morrer, deixando o maior prostíbulo formado por pessoas mais cultas do planeta, como advogados, médicos e tantos outros, por causa da miséria em que deixou o seu país. Também os comentaristas que estudam a respeito do assunto dizem que ele, na atualidade, foi o único ditador comunista que conseguiu ter uma ilha com 11 mil escravos. Era o homem que fazia o papel ou a propaganda do socialismo, mas segundo a Forbes morre como um dos mais ricos do planeta. Uma figura sem dúvida alguma que deixa uma tremenda alegria social à sua morte. Por outro lado, se pensando a tragédia por um aspecto espiritual, é muito difícil, é terrível imaginar alguém por quem Cristo morreu, partir para a eternidade sem ter conhecido Jesus como único Senhor e Salvador. Muito pelo contrário, tendo lutado contra Cristo e o seu reino, quando atrocidou, perseguiu de forma horrível os nossos irmãos que moram em Cuba. A grande esperança é que agora, com a sua morte e a saída de Raul, alguém chegando ali assuma o poder daquela nação e abra as portas para o Senhor e a sua bendita palavra. É um contraste, porque também nesta mesma data falece Russell Philip Shedd, uma grande autoridade em comentários da palavra de Deus aqui no Brasil, e partem para destinos totalmente opostos. Enquanto Russell Shedd conhece o paraíso pelo lado de dentro, estando com o Senhor Jesus Cristo e usufruindo de todas as benesses que aquele lindo país nos reserva, por outro lado, parte para uma eternidade sombria, totalmente na contramão de tudo que descrevemos momentos antes aqui em nossa fala, parte Fidel Castro. E é duro para a gente lembrar que é o seguinte: nós não conseguimos encontrar uma forma, uma maneira de levar o Evangelho para ele, de levar a esperança em Jesus Cristo, porque mesmo por ele, Jesus Cristo morreu e desejava a vida eterna a ele, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele não parte como inocente, porque ele soube buscar dinheiro, ele soube buscar fama, ele soube buscar a conquista da sua revolução e também soube resistir àqueles que pregavam a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que o Senhor nosso Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, do descrente, mas que ele se converta e se aparte das suas maldades e viva buscando o Senhor. Também a palavra de Deus vai nos lembrar em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que naqueles dias muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Queremos deixar essas palavras de ponderação e dizer, certamente, que Fidel sai da história, deixando um grande alívio social. Ele conseguiu unir os melhores comentaristas dessa nação com uma só voz, que ele foi o homem que deixou um legado de miséria, opressão, destruição e tudo mais que não é bom para a nossa geração, para o nosso povo e a nossa gente no século 21. Que Deus tenha compaixão de Cuba, que Deus tenha compaixão dos seus familiares que sofreram a amarga decepção
de ver um homem que poderia ter construído a sua nação e ter dado uma aparência muito melhor, partir de modo vergonhoso como foi. Mas ainda assim, estendemos as nossas palavras de oração, de consolo e conforto para os seus parentes que, de alguma forma, choram a ausência de um parente, de um membro da família. Porque o amor, apesar de todos os defeitos, ele ainda permanece sobre o coração dos membros da família que, de uma forma ou de outra, sente nesse momento a dor da sua partida.